Estudando o livro de Isaías, hoje vou estudar e meditar no capítulo 34. Aqui, esse capítulo 34, Isaías vai profetizar tanto para aquele povo naquela época, como também para nós hoje, para o final dos tempos. Essa profecia de Isaías ela é uma metáfora que corresponde também ao final dos tempos, do que vai acontecer. Mas antes eu vou fazer uma oração pedindo a Deus que Ele me dê sabedoria para interpretar esse capítulo de difícil interpretação. Senhor Deus, Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, me ajuda, Pai. Me dê a interpretação desse capítulo 34, que é de difícil interpretação, Senhor, mas que o Senhor me ajude, me ilumine, para que eu possa falar a respeito desse capítulo com entendimento e que as pessoas venham a entender, Pai. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. O capítulo começa assim: Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vide e a folha da figueira. Aqui, nesses versículos iniciais, o profeta Isaías, ele começa convocando as nações. Ele diz: chegai-vos, nações, para ouvir. Essa convocação ela não se limita a um público específico, mas é dirigido a todas as nações e a todos os povos. É como se o próprio universo estivesse estivesse se inclinado para prestar atenção àquilo que seria dito. Ou seja, Isaías estava convocando a toda a humanidade, a toda a terra, a todos, porque o que Isaías iria dizer seria para todos. Aí, em seguida, ele diz que a terra e tudo que nela contém, o mundo e os seres que nela habitam, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Escutem o que Deus está para dizer. Aqui, essa exortação é acompanhada por uma visão grandiosa, onde toda a criação é convocada a prestar atenção ao julgamento divino, ou seja, Deus estava prestes a julgar todos os povos, como Ele está prestes ainda hoje a julgar todos os povos, todas as nações. Ele diz que o exército dele viria para destruir todos os exércitos humanos, como ele diz aqui. O seu furor, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ou seja, Deus aqui nós estamos vendo a manifestação do zelo de Deus pela justiça. Sua ira é direcionada não apenas a uma nação, aqui ele não estava se direcionando a uma nação específica, mas de uma maneira geral. Sua ira aqui é direcionada para todas as nações e seus exércitos. Isso enfatiza a universalidade do julgamento de Deus e a importância da justiça do seu plano.
Porque hoje nós vemos que Deus está irado, Deus está já vendo o que está acontecendo nessa terra. E essa profecia não é muito atual, né? Essa profecia foi para aquela época, mas também para hoje, né? Porque a profecia ali de Isaías era uma metáfora. Ali Isaías também estava falando sobre todas as nações contrárias ao povo de Deus, mas também estava falando para todas as nações da terra no final dos tempos. Aqui no versículo 4 diz assim: todos o exército dos céus se dissolverá. Ou seja, aqui também ele fala que os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Ou seja, aqui ele se refere não apenas aos corpos físicos, mas também simboliza o colapso das nações e o fim do seu poder. Que o juízo de Deus ele é tão abrangente que alcança até mesmo os líderes e governantes das nações. E em seguida ele diz que os céus se enrolarão como um pergaminho. Essa imagem evoca uma sensação de que a ordem natural das coisas está sendo dramaticamente alterada pelo juízo de Deus. O mesmo fala que os céus se dissolverá. Ou seja, aqui essa imagem reforça a magnitude do evento. Nós não podemos nem dimensionar como será esse dia, né? Que será a destruição de tudo que nós vemos hoje, né? Os elementos celestiais, eles estão sujeitos à autoridade de Deus. Então tudo vai ser transformado aqui nessa terra para que Deus possa implantar o reino celestial aqui. Então tudo vai ser dissolvido, tudo vai se acabar, a terra vai ser destruída, o fogo vai vir. Ele diz que o fogo, os mortos serão lançados, os cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Aí no versículo 5 diz: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom. Aí quando ele fala sobre Edom aqui está representando todos os adversários de Deus. Ele está dizendo que a ira dele vem para todos os seus adversários, para todo aquele que é inimigo de Deus. Por que ele escolheu Edom aqui para representar todos os seus inimigos? Porque Edom foi uma cidade que foi fundada por Esaú, os descendentes de Esaú. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Só que Esaú, ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó. E Jacó foi o escolhido para que viesse ser a nação de Deus. Mas Esaú foi aquele que foi contrário às coisas de Deus. É tanto que Esaú, ele vai fundar uma nação lá em Seir, na cidade de Seir. E ali ele funda uma nação chamada de Edom, por causa acredita-se que Edom significa vermelho. Então acredita-se que a cidade de Edom, o nome Edom é dado aos descendentes de Esaú, foi dado primeiro, por causa do cabelo de Esaú, que era ruivo. Pode ter sido também por causa da sopa que Esaú vendeu o direito de primogenitura, por causa da cor vermelha que tinha aquela sopa, ou porque também a região onde Esaú foi morar, ela era uma região de solos de arenitos vermelhos. Então, por isso que o nome Edom significa vermelho, mas que Edom são todos os originários, todos os descendentes de Esaú. Então, por que Deus escolhe Edom para representar todos os inimigos de Deus? Porque foi o povo que foi mais contrário ao povo de Deus. Edom
ele nutria um ódio cruel contra os filhos de Israel. Por isso que Deus escolhe a cidade de Edom, a nação de Edom, para representar os adversários de Deus. E Edom significa hoje todo aquele que não quer saber de Deus, todo aquele que nega a Jesus, aquele que não quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, esse faz parte da nação de Edom. Mas aquele que aceita Jesus como seu Senhor e seu Salvador, ele faz parte da nação de Israel, dos descendentes de Jacó, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas aquele que rejeita ao Senhor, ele é descendente de Edom, de Esaú. Por isso que ele escolhe Edom. Aí ele diz assim: porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Ou seja, todos aqueles que negaram a Jesus, eles vão ser vítimas dessa ira de Deus. A partir do versículo 6 diz: a espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifícios em Bosra e grande matança na terra de Edom. Ou seja, ali na terra de Bosra era a capital de Edom. Então ali o povo ia sacrificar ovelhas, sacrificar carneiros, sacrificar cordeiros, bodes, e Deus está dizendo que a espada dele está cheia da gordura daqueles carneiros, daqueles bodes sacrificados sem a revelação de Deus para eles, porque eles não tinham nada de Deus. Eles eram contrários à nação de Deus e ainda sacrificavam lá como se fossem filhos de Deus, mas na verdade eles não eram. Isso refere também, isso é uma metáfora para os dias de hoje. Quantos hoje vão para a igreja achando que são filhos de Deus, mas na verdade não são filhos de Edom, são filhos de Esaú, mas não são da nação de Israel, não são descendentes de Jacó. Por quê? Porque são pessoas que estão ali enganadas por espíritos de engano, achando que a religiosidade salva, mas não salva. Ninguém que é religioso pode encontrar a salvação só se encontra em Jesus. Aí ele diz assim, no versículo 7, os bois selvagens cairão com eles, os novilhos com os touros, a sua terra se embriagará de sangue e o seu pó se tornará fértil com a gordura. Ou seja, Deus está falando sobre a destruição, essa destruição que viria sobre todos, sobre os filhos de Edom e sobre todos aqueles que negassem, que estavam negando a Jesus, ou seja, que negarem a Deus, Aí ele diz no versículo 8, porque será o dia da vingança do Senhor, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Aqui Deus está falando o dia da vingança do Senhor, seria também referindo-se à vingança que Deus iria fazer sobre todos aqueles que causaram prejuízo, que causaram assolação, que causaram destruição para a nação de Israel. Então Deus está dizendo assim, que aquele dia do Senhor também será contra todas essas nações. Mas ele também está se referindo ao grande dia, ao dia do julgamento final, no dia que Deus viria contra todos, Ou seja, ele fala aqui uma figura, esse dia do Senhor, porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuições pela causa de Sião. Aí ele fala, os ribeiros de Edom se transformarão em piche e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Ou seja, ele está dizendo que a cidade de Edom vai se tornar como Sodoma e Gomorra. Tudo vai virar piche, tudo vai virar fogo ardente. E é assim que vai acontecer no final dos tempos também, para os aqueles que são contra Deus, os adversários de Deus, as nações que não vão querer saber de Deus, O anticristo que vai estar governando esse mundo e todas as nações que adorarão a ela, que irão obedecer ao anticristo. Então Deus virá sobre todas e elas vão se tornar como Edom, aqui como Deus representando todos os seus inimigos, vão se tornar em piche, os ribeiros, a sua terra se tornará em piche ardente.
Nem de noite nem de dia se apagará, subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Porque todos aqueles que serão lançados, eles vão ser lançados num lago de fogo e enxofre, que nunca mais será apagado. Até a fumaça, ele diz aqui que subirá para sempre a sua fumaça. Ou seja, a fumaça desses que estarão lá no lago de fogo e enxofre nunca vai se acabar. Então aqui, este dia da vingança está simbolizando justamente isso, o momento em que Deus fará justiça e retribuirá todas as injustiças sofridas por seu povo. Aqui se referindo também ao povo daquela época, né? É um lembrete poderoso de que a justiça divina é certa e que em última instância todos prestarão contas por suas ações. Então todos nós iremos prestar contas a Deus, né? Aqui ainda fala sobre a desolação que se seguirá o juízo divino, como ele fala aqui, que a terra de Edom, que uma vez era próspera, tornar-se-á um lugar árido e desolado. Mas ele está falando também a respeito dos tempos finais, né? Aí ele diz assim, no versículo 11: mas o pelicano e o ouriço a possuirão, o bufo e o corvo habitarão nela. Estender-se-á sobre ela o cordel de destruição e o prumo de ruína. Já não haverá nobres para proclamarem um rei, os seus príncipes já não existem. Ou seja, aqui Deus está enfatizando a completa desintegração da estrutura do poder da terra, né? Porque quantos poderosos vão existir, existem na terra e vão existir nesse tempo em que Deus virá com a destruição. Então até mesmo o domínio humano será anulado pela ação do juízo de Deus. A terra será entregue à desolação, ao abandono e à transformação. Porque ela primeiro será assolada, desolada e depois será transformada. Aí no versículo 13 diz assim: nos seus palácios crescerão espinhos e urtigas e cardos, nas suas fortalezas será uma habitação de chacais e morada de avestruzes. Por quê? Porque não existirão mais esses reis. Assim também Isaías estava falando para aquela época, para as nações que vieram contra Jerusalém, que vieram contra Judá, que vieram contra o reino do norte. Eles também, os palácios deles iam se tornar assim. E realmente foi, assim como o palácio de Nabucodonosor, assim como o palácio que habitava Senaqueribe e tantos outros, né? Aí, no versículo 14 diz: as feras do deserto se encontrarão com as hienas e os sátiros clamarão uns para os outros, fantasmas ali pousarão e acharão para si lugar de repouso. Versículo 15: aninhar-se ali a coruja e porá os seus ovos e os chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Então aqui, estes símbolos aqui representam a decadência total, sugerindo que a terra não só será desolada, mas também se tornará um lugar perigoso e inóspito, né? Porque ele diz: ali pousarão, acharão para si lugar de repouso, aninhar-se ali a coruja para os seus ovos e chocará, e na sombra abrigará os seus filhotes, e também ali os abutres se ajuntarão um com o outro. Ou seja, ali a serpente, né? É a serpente e o dragão habitando em local desolado. Ou seja, vai ser quem vai estar habitando, vai ser o dragão, o anticristo, o falso profeta e todos os seus adoradores e todos aqueles que durante toda a eternidade, em todos os tempos, foram contrários a Deus. Aí no versículo 16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará. Ou seja, aqui ele está falando, nenhuma destas criaturas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a boca do Senhor o ordenou e o seu espírito mesmo as ajuntará, porque ele lançou as sortes a favor delas. E a sua mão lhes repartiu a terra com um cordel, para sempre a possuirão.
através de gerações habitarão nela. Ou seja, aqui nós podemos ver que Isaías, ele está falando a respeito também de um versículo, né? Ele diz assim, e ele mesmo lançará as sortes, ele lançou as sortes a favor delas, e a sua mão lhes repartirá a terra com o cordel, para sempre a possuirão. Ou seja, a imagem aqui das sortes e do cordel evoca a ideia de distribuição equitativa e o planejamento divino. Ou seja, Deus é o árbitro supremo que determina o destino das nações e do seu povo. A promessa de que eles a possuirão de geração em geração, habitarão nela, transmite a segurança de que o plano de Deus para a redenção e a herança de seu povo perdurará ao longo das eras. Ele está falando aqui que o seu povo, mas aqueles que forem fiéis a ele, que estiverem andando nos seus caminhos, estes o servirão, estes possuirão a essa terra, porque essa terra vai ser transformada e será dada a todos aqueles que serão fiéis a ele, que vão estar na salvação, na eternidade. Por isso que ele diz, para sempre a possuirão, através de gerações habitarão nela. Então isso é a eternidade que Deus vai dar a todo aquele que for fiel a ele, que estiver caminhando nos seus caminhos, né? Que estiver obedecendo à vontade de Deus. Estes possuirão essa terra, esses herdarão essa terra. É isso que ele está dizendo aqui. Isaías aqui 34 nos lembra da importância da justiça divina. Esse capítulo 34 é um alerta. Isso foi um alerta para aqueles tempos, para nós e para todos sempre. Essa profecia é para todos sempre. Nós temos que ver que a justiça, ela prevalece em nossos tempos, ela deve prevalecer em nossos tempos. Nós temos que pedir a Deus que essa justiça de Deus, ela venha para prevalecer sobre aqueles que forem fiéis a Ele, tanto a nível individual quanto em nossa sociedade. Nós temos que pedir a Deus para que Ele faça justiça no nosso meio, em todos os tempos, né? Nós temos que ver que os sistemas e as instituições, elas sejam regidas pela equidade, para que os oprimidos encontrem alívio, para que todos possam desfrutar das igualdades, das oportunidades, né? Aqui também no versículo 34, essa visão de desolação, porque ele fala da desolação de que se tornará a terra, né? Então nós estamos vivendo também num mundo cheio de desafios ambientais. Nós já estamos caminhando para a própria destruição da própria terra, porque a terra ela será destruída por ela mesma aos poucos, até o dia desse grande dia que Deus virá. Mas até lá a própria terra está sendo consumida pelo próprio pecado, porque o pecado ele vai ser transferido para a natureza. Então nós temos que orar pedindo a Deus para que a criação de Deus ela se torne ela esteja de uma forma responsável, que as pessoas tratem a natureza de uma forma responsável, que todos se sintam parte dessa natureza e possam cuidar dela, porque cada dia mais o próprio pecado que está instalado na terra, ela está destruindo a terra. Então nós temos que pedir a Deus, né, para que as nações elas possam adotar medidas para proteger a terra, combatendo a poluição, para que promova a sustentabilidade e para que todos reconheçam as responsabilidades que são coletivas, para que nós possamos ser bons administradores do planeta, que Deus nos guie no caminho da preservação, né? Porque a própria terra ela vai sendo destruída por ela mesma, mas isso é consequência do próprio pecado da humanidade. E o convite de Isaías aqui no capítulo 34, ele diz: buscai no livro do Senhor e lê. Isso ele está nos lembrando da importância da busca espiritual e do estudo das Escrituras,
Porque já naquela época ele estava mandando que as pessoas buscassem ler as Escrituras, para que nós possamos ser cada dia renovados no compromisso com a busca em Deus através da leitura, da meditação da palavra, né? Todos os dias eu estou meditando aqui nessa palavra e levando aqui, compartilhando essa palavra, para que outras pessoas também elas possam se interessar em ouvir e querer cada dia mais a meditar, a escutar e crescer no conhecimento dessa palavra. Porque não sou eu também, eu tento cada dia mergulhar na leitura das Escrituras e através do Espírito Santo que eu peço para que ele venha me ajudar, para que eu possa entender. Porque também se eu for ler as Escrituras sem pedir a ajuda do Espírito Santo, eu não vou entender, porque eu vou ler com os olhos naturais, e eu tenho que ler as Escrituras através de olhos espirituais, e só Deus, só o Espírito Santo é quem pode me conceder esse entendimento. Então eu tenho que buscar primeiro, pedir a Deus para que eu possa entender. Então também você que está me vendo e ouvindo essa palavra, essa meditação dessa palavra, a cada dia quando você for ler e meditar na palavra, nas Escrituras, procure conversar com o Espírito Santo, pedindo a ele sabedoria, entendimento, para que você possa crescer no entendimento dessa palavra e cada dia ser renovada com o estudo, com a busca, através da leitura e da meditação da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus ela vai nos dar clareza espiritual, entendimento, discernimento para ampliar o entendimento dessa palavra na minha vida diária e na sua vida diária. Nós temos que buscar a Deus todos os dias na meditação dessa palavra. É isso que também a palavra, o capítulo 34 nos mandou, nos orientou e nos exortou também, que nós temos que buscar a ler a palavra, porque ele diz no versículo 16, buscai no livro do Senhor e lede. Amém?